Bem-vindos a mais um Babu Podcast. Eu sou a Tamara. E eu sou a Thaís. E o episódio de hoje é Babu Blog, com o tema... A violência contra a mulher como gancho narrativo. Isso, ele é baseado num texto da Thaís, de maio de 2019. É um texto impulsionado por Sansa Stark e, na época, pela temporada final de Game of Thrones. Bom, a Thaís representou todas nós com relação a esse final de Game of Thrones nesse texto. É, porque eu, pelo menos, fiquei com muita raiva nessa questão do trabalho com a personagem da Sansa Stark, justamente pelo que a gente vai falar hoje, né? Dessa questão do abuso e da violência para moldar uma personagem. Você tá assistindo ali uma série, um filme, tem aquela personagem que parece que tem algum trauma, algum mistério. Você fica, ai meu Deus, lá vem. Vai me dar um flashback, vai falar que foi estupro, que foi algum abuso, e é batata. Exatamente, é batata, porque com o decorrer da trama, você acaba descobrindo, né, que por conta desse abuso, desse trauma do passado, as atitudes da protagonista são meio que justificadas, né? Eu acho que a protagonista vira só isso, né? É tipo você moldar a pessoa só aquele acontecimento, né? E é esse acontecimento que faz com que ela tenha diversos problemas em lidar com pessoas, relacionamento amoroso, alcoolismo. Exato. Então eles usam isso muito como justificativa. Bom, isso acontece, um outro exemplo é a série Top of the Lake, que eu não sei se vocês lembram dessa série, mas eu lembro muito bem pela decepção que foi, né, estrelada por Elizabeth Moss, que interpreta a detetive Robin Griffin. Eu particularmente gosto muito da Elizabeth Moss. Fui assistir a série por causa dela. E, assim, ela está investigando um desaparecimento, né? E ela tem uma relação estranha com o namorado, né? Você sabe que ela tem alguma coisa ali, né? A gente precisa descobrir o que é. E a batata, né? Tem um flashback e é super pesado, porque a gente descobre que ela sofreu um estupro coletivo. E não só isso, o namorado dela estava presente, né? E não fez nada ali pra parar aquilo. Então, assim, é muito pesado e eu fico me perguntando, sempre que eu assisto, eu fico me perguntando, mas precisa isso sempre, a história da mulher ser sempre esse tipo de acontecimento, sabe? Eu, no caso, eu também gosto bastante da Elizabeth Moss, mas eu fui assistir porque era uma série da criadora do filme O Piano, que é a Jenny Champion, que é, tipo, maravilhosa, né? E a série foi super bem falada também na época, né? Então, foi um sucesso. Foi uma decepção constatar que na segunda temporada eles ainda deram continuidade a esse trauma, porque a segunda temporada se passa justamente você descobrindo que a personagem, né, da Elizabeth Moss, a detetive, ela ainda teve uma filha desse estupro coletivo que ela sofreu. Então ela teve essa filha que ela deu para adoção. E aí na segunda temporada, por diversos motivos, coisas que acontecem, ela acaba entrando em contato com essa filha dela. Eu não consigo, sabe, relevar. Eu acho que fica cansativo a gente ver isso sempre, né? E tem um caso, assim, também absurdo de uma série supostamente adolescente, né? Então, que é o caso da série 30 Reasons Why. Bom, essa série, por si só, ela já traz assuntos pesadíssimos, diversas polêmicas e tudo. Ela é feita, né, pro público adolescente, mas assim, é claro, você precisa assistir com aquele olhar, é complicado. Mas o que chama mais atenção, que a gente trouxe aqui pro podcast, é o caso da personagem da Alicia Boyer, que é a Jessica Davis, na série, no qual ela também sofre um estupro, né? No caso desse estupro que ela sofre é na casa dela, durante uma festa, no próprio quarto. É um estupro do personagem Bryce. E piora. E piora muito, porque o namorado dela, ele tá lá, fora do quarto, sabendo o que tá acontecendo lá dentro. E piora. E piora, porque dentro do quarto tá a personagem da Hannah, né? Que ela tá dentro do armário, vendo toda essa situação acontecer. Ela, tipo, não toma nenhuma ação. E ela depois nas fitas, né? Que tem toda a questão que a Hannah comete suicídio.
E deixa as fitas, E, né? e a Jéssica descobre este estupro por conta das fitas. Então, assim, inicialmente ela nem acredita que seja verdade, tipo, ela se nega a aceitar que existe verdade nisso que a Hannah tá contando nas fitas. Enfim, é super complicado, porque ela não consegue imaginar que o namorado dela tava lá e deixou tudo acontecer dentro do quarto. Enfim, é uma situação extremamente complicada. A Hannah, no final da temporada, você descobre também que o estopim, né, para ela ter cometido esse suicídio foi que ela sofre também abuso pelo mesmo personagem, pelo próprio Bryce. No caso, ela não estava inconsciente, igual a Jéssica, mas era aquele abuso, aquele estupro que a pessoa fica sem ação. O que é pior ainda da série mostrar, né? Porque daí a gente abre aquelas brechas pro pessoal, pros homens falarem, mas ela não falou nada, ela não falou que não, né? É um total absurdo esse questionamento. Isso acontece muito, e as pessoas ficam, mas você não, se você não espernear, não fizer um escândalo, você estava de boa. Ela tá em choque, paralisada, e eles realmente trazem isso depois, né? Eles trazem nas temporadas seguintes, que tem o tal do tribunal, enfim. É uma situação toda muito complicada. E eu acho que, assim, o que mais, assim, me incomoda na série com relação à personagem da Jéssica, ela se torna uma personagem muito ativa, vamos dizer, que ela assume um papel de liderança, né, com a construção da mulher forte. É aí que a gente cai. A personagem forte, a mulher forte, é sempre essa mulher que passou por algum abuso, algum trauma e venceu isso. E hoje ela é uma pessoa forte, um exemplo. E eu fico, cara, assim, chega de ver essas coisas retratadas, sabe? Exato. É claro, ela é uma sobrevivente, é muito bom a série tratar isso, só que eles usam o discurso, a construção dessa mulher forte, que é o discurso que, sabe, incomoda, porque ela fica carregando isso todos os episódios, todas as temporadas, estampado na cara dela. Você reduz a mulher a isso só, né? O que ela passou e o que ela venceu. E tem muito mais coisas. Sem contar que é exaustivo, sabe? Como mulher, assistir sempre esse tipo de narrativa. A gente, que é mulher, a gente sabe o que a gente passa. A gente conhece as experiências do dia a dia. E não necessariamente é necessário mostrar isso toda vez. Exato, que é o caso que te motivou a Sansa Stark, que é justamente essa construção da mulher forte, que é uma construção escrita por homens. E é incrível o estrondo que fez, o pessoal, todo mundo vai na onda, eu acho, às vezes, sabe? De uau, olha como a Rainha do Norte, a Sansa agora é super foda e tal. E você fica, mas gente, vocês estão desconsiderando uma grande coisa, porque tem uma cena bizarra, né? Tem um momento assim que eu acho que tem muitos momentos ruins na temporada final de Game of Thrones, daria pra falar só disso por dias. Concordo. Né? Como destruir a construção de personagens que você fez por anos, mas tem um momento que é um dos mais lamentáveis. Exato, que é o momento em que a Sansa tá tendo todo um diálogo com o personagem do Clegane. Pra quem assistiu a série, tá ambientado, né? Vai saber do que estamos falando. Mas é quando ele diz, como ele diz, Thaís? Ele fala pra ela que ela mudou muito, né? Que se ela... Ele fala que se ela tivesse ficado lá, tivesse ficado com ele, enfim, não com ele de ficar com ele, de ter um relacionamento, mas se tivesse ficado lá, não teria acontecido nada disso. Não teria tido mindinho, não teria sofrido abuso do Ramsay, não teria comido o pão que o diabo amassou. E aí o problema grande é a Sansa responder segurando a mão dele, pra quem conhece a série entende. Ela diz, sem mindinho, Ramsay e o resto, eu teria sido um passarinho a vida toda. Quê? Que merda é essa? Quando eu assisti essa cena, eu fiquei uns 2 minutos pensando que merda é essa que eu acabei de ouvir, porque é a personagem, você coloca a mulher pra falar que o quê? Aquilo foi graças a toda aquela experiência, foi tipo, olha só que bom, eu passei por tudo isso, fui abusada, casei com Ramsay, né? Passei pelo inferno, mas olha só que bom, porque se não tivesse sido isso, eu não teria crescido. Tipo, gente, pensa comigo, não dá.
E nessa época, motivada por este episódio, a Jessica Chastain, ela escreveu no Twitter, né, algo que representa muito a nossa opinião. Ela escreve o seguinte: estupro não é uma ferramenta para tornar uma personagem mais forte. Uma mulher não precisa ser vitimizada para se tornar uma borboleta. O passarinho sempre foi uma fênix. Sua força predominante é solenemente por causa dela, e só dela. Perfeito. Não tenho o que acrescentar. É isso. É exatamente isso. E além de tudo, a gente pode dizer que existem outros exemplos, né? Da mulher forte, da mulher né? forte, que ela é considerada dessa forma porque ela toma atitudes violentas. Atitudes que um homem teria, é aí que tá, né? É como se, né, ela tá tendo atitudes assim. É meio que um filme pra homem ver, assim, de tipo, ela vira vingadora, né? Exatamente, que é o caso do filme The Brave One, de 2007, com a Jodie Foster. Eu acho que no Brasil a tradução é... Valente. Valente. Então, assim, nesse papel, a Jodie Foster, ela sofre um abuso, no caso não sexual, é físico, junto com o noivo dela. É brutal, né? É brutal. Numa noite eles estão ali no Central Park, passando por embaixo de uma daquelas pontezinhas que você deve conhecer. Filme dos anos 90 sempre tem aquelas Sempre. pontezinhas, uma cena ali. É clássico, assim, gravou no Central Park, você vai ver Tem ali que ter uma pontezinha. uma pontezinha. E aí embaixo de uma dessas pontes, à noite, ela e o noivo, eles são brutalmente espancados, né, por alguns jovens. E ele acaba falecendo, ela fica em coma, quase morre, e depois disso ela fica tão traumatizada que ela compra uma arma. E ela passa a ter atitudes de justiceira. Ela começa a matar os bandidos, os criminosos. É tipo heroína, assim, vou salvar, vou fazer justiça, né? Olha, ver uma mulher sobre essa perspectiva é no mínimo problemático. É, exato. Sabe, essa questão de passar por um trauma e daí ela vira... Eu não sei. Eu não me sinto representada. Eu não, sabe, não é uma coisa que, uau, achei o máximo. Não, e assim, não é só nesse caso. Existem os casos diversos de filmes que são construídos nessa perspectiva. E pior, que aí são filmes com abuso sexual. E muito violento, umas coisas muito brutais também. Cenas de abuso, assim... Você fala, caraca, é muito pesado. Tem a série de filmes Doce Vingança, né? Doce Vingança, que acho que já são 4 filmes, né? Exatamente 4. E o primeiro é de 2010, e aí foram vindo os outros, que é a mesma história, a mesma premissa. Uma mulher que sofre um estupro coletivo, ela sobrevive, né, por algum motivo, alguma circunstância ali no momento, e ela acaba retornando para matar estes homens das formas mais brutais possíveis, se vingando. A intenção é fazer a gente se sentir satisfeita, né? Do tipo, uau, olha só, pagando na mesma moeda. E não. Exato, não é bem assim. E o que eu acho mais, assim, problemático é que existe até uma mulher que ela, né, fez um filme sobre essa perspectiva, igual, a mesma premissa, no qual ela tenta subverter, né, esses filmes do gênero. Só que pra mim ela não consegue. É mais um do mesmo, né? Porque só muda que foi dirigido por uma mulher e ela muda ali questão de enquadramento, Exato. usa essas coisas, mas Parece não que tem um trabalho de personagem. é um filme dirigido por homem. Acho que não tem nada demais, né? Porque não tem um diferencial, não né? tem um diferencial. Acho que o máximo ela utiliza ali um nu masculino que aparece nesse filme, mas é um filme francês que chama Revenge, né? É vingança, né? Vingança mesmo, de 2017. E eu acredito que esse trabalho que ela fez nesse filme não acrescenta muita coisa ao gênero, porque é a mesma coisa, o mesmo estupro, o mesmo estilo da vingança lá Tarantino. Eu não sei, eu acho que as pessoas, elas esquecem de trabalhar a personagem e jogam toda a carga, o que for de emocional, que tiver pra ser trabalhado nessa questão de trauma, abuso, e esquecem que tem toda uma variedade, tem toda uma construção que você pode fazer. No caso, é uma construção extremamente bem feita, claro, na minha perspectiva,
que é a personagem Lisbeth Salander. Mas aí, né, vocês podem estar conhecendo ela por conta do filme, mas vem de uma trilogia, hoje já não é mais, mas a trilogia original foi escrita por Stieg Larsson, que é um escritor sueco, no qual é uma personagem que é muito complexa, é muito profunda. Então, assim, claro, uma mulher que sofre diversos abusos, seja físico, de criança, como também ela sofre abuso sexual e ela paga na mesma moeda, né? Mas é algo que é tratado só a partir do segundo livro, né? No primeiro você tem toda uma outra trama, você conhece a personagem sobre uma outra perspectiva, e eu acredito que é muito bem feito. E vamos dizer que não é um livro qualquer, são tipo 3 calhamaços. 3 calhamaços. Então ele teve ali bastante páginas para trabalhar a personagem, né? Exatamente. São 3 livros grossos. Mas tem exemplo também no audiovisual. A gente tem um exemplo recente, de 2020, que foi uma série que fez muito sucesso, da HBO, da Michaela Cohen, maravilhosa, que é I May Destroy You, né? Que é uma série que trabalha muito bem essa questão do abuso, e eu acho que trabalha... O mais interessante que a série traz é a questão de consentimento, né? Ela trabalha bem ali. E é um exemplo bom porque você tem um trabalho de personagem, você tem uma construção e não só aquilo, né? Não é só aquilo o tempo todo. A única coisa que a personagem carrega é isso, né? Tem mais trabalho. Eu acho que é uma série que vale a pena conferir, até pra conhecer e tal. Então esse foi o nosso Babu Blog com o tema A violência contra a mulher como gancho narrativo. Espero que vocês tenham gostado e não deixe de conferir os nossos próximos episódios. Você pode ouvir o nosso podcast, a gente está nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Exatamente. E não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, @babu.coletivo. E lembrando que o vídeo desse podcast também está disponível no nosso canal no YouTube, Babu Coletivo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!